Existem vários entendimentos, várias discussões a respeito das áreas de conservação, das áreas de preservação ambiental. O Bom em Pauta de hoje está com o Dr. Vinícius Ribeiro Mota, advogado especialista na área ambiental. Doutor, qual que é a sua ideia, a sua proposta em relação a isso, em relação à remuneração ao proprietário rural? O que se diz respeito à exploração econômica de uma propriedade, ela é limitada em virtude do proprietário destinar parte desse imóvel à reserva legal. Onde nós estamos, em Mato Grosso, nessa região, 80% tem que ficar imobilizado, é isso? Do paralelo 13 acima, que é considerado Amazônia Legal, os percentuais de reservas previstos no Código são de 80% da propriedade. Devem ser destinados à reserva legal. Vamos entender, ele não pode mexer nisso ou ele pode ter alguma atividade? Não, é permitido algumas atividades, dentre elas o manejo daquela área via manejo florestal, captação de sementes, frutos da floresta, diz que haja um projeto de manejo dessa área. Mas quando a gente fala de exploração da madeira, é um prazo de 20, 30 anos, dependendo das espécies, né? O que acontece? Se o sujeito for buscar a exploração da reserva legal via manejo florestal, ele vai ter que gravar na matrícula que aquela área destinada a manejo florestal. E aí os órgãos ambientais pedem em torno de 20 a 25 anos para que haja o ciclo florestal disso. Como é que funciona? Eu vou tirar aqui uma faixa da minha propriedade, depois de 20 anos ou 25 ou até mais, os estudos indicam aí, vai depender da capacidade de regeneração da floresta, que ele volte a explorar ali aquela área. Para quem de repente não é do agronegócio e está acompanhando essa entrevista aqui, é como se a gente comprasse um terreno e só pudesse usar efetivamente 20% dele, né, doutor? Exatamente. E desses 80%, no seu entendimento, deve haver algum tipo de remuneração ou de compensação para o produtor rural? Existem hoje, Luciano, e os colegas pecuaristas e telespectadores, tem se discutido uma forma de reposição ou compensação ou até o pagamento por serviços ambientais. O que é isso? A reserva legal ela tem um importante papel, ninguém pode negar que ela interfere no ciclo das águas, na qualidade do solo, na questão do banco genético, da diversidade biológica. Mas isso é uma limitação sobre uma área do proprietário, porém esses serviços ambientais, tudo isso que eu falei da água, do solo, dos animais e vegetais, é usufruído por toda a população, inclusive mundial. O que a gente está tentando esclarecer é que se nós estamos com a incumbência de uma limitação de não poder usufruir daquela área, de termos algum ganho econômico, que nós passamos então a receber por esses serviços indiretamente prestados. E como é que seria esse recebimento? Em espécie? De que forma o senhor imagina isso? Não, já existem projetos de lei nesse sentido. Alguns estados da federação têm se debruçado em torno disso. Aqui no Mato Grosso nós temos um projeto de lei apresentado em 2013, se não me engano. Em Roraima nós temos também um projeto de lei. É uma questão ainda que muito se discute, Luciano, pelo fato da valorização desses serviços. Ou seja, quanto um hectare produz de serviços ambientais. Não há referências para isso? Ainda não há uma referência. Varia muito de estado para estado. Então, uma questão que tem que ser melhor quantificada e valorizada. Mas nada impede de que o proprietário utilize aquilo ali como uma fonte de renda no futuro. A gente vive uma situação em que países como os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto ainda, né? E é um dos que mais poluem, mais emitem, são os mais poluentes. A China também tem se recusado bastante a assinar esses tratados. Essa remuneração viria de fora, doutor, ou daqui de dentro mesmo? Nós temos que, inclusive, se preocupar com isso aí, a forma de captação de recursos, né? Eu acredito que existem instituições voltadas à captação de recursos, projetos para captar isso externamente. A própria Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ela pode criar um fundo que financie esses projetos, porque, na verdade, Luciano, o que falta hoje é o projeto ser apresentado. Muitas vezes a gente tem notícia que o dinheiro vem para o Brasil, os recursos financeiros são aportados, porém pela falta de apresentação de projetos como esse,
acaba se devolvendo por não ter como gastar esse dinheiro. E qual o caminho que o senhor pretende seguir com esse projeto? Começa pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso ou pode ir diretamente ao governo federal? Como o Código abriu essa opção de os estados definirem a sua legislação ambiental, e por nós termos 20 e tantos estados, eu acho que cada estado deve definir o que é melhor para ele. Lógico, para não ter muita diferença entre um e o outro, mas o objetivo é atender as particularidades de cada estado, né? Até que ponto os pecuaristas devem se preocupar e se envolver com essa possibilidade de projeto, doutor? É importante, você tocou num ponto importante, porque a necessidade hoje da bancada ruralista está organizada, né? Você vê, não quero aqui colocar nenhum dos lados contra o outro, ambientalista contra o ruralista, mas a gente vê que a capacidade de organização da bancada ruralista ainda deixa muito a desejar, apesar de que nós temos a Frente Parlamentar da Agricultura, mas é necessária uma mobilização maior. O pecuarista, o produtor rural, ele tem que ser incentivado às práticas ambientais. É como você criar uma criança sempre reprimindo e a outra sempre elogiando. Se você vê no futuro aquela que é elogiada, ela tende a lhe oferecer melhores resultados no futuro. Então há uma necessidade sim de uma organização, de uma força, de uma assessoria ao produtor rural, e que ele mesmo levante essa bandeira e tente mostrar para a sociedade que, muito do contrário que dizem, que o maior responsável hoje pela preservação do meio ambiente é o produtor rural. Muito bem, doutor. Sucesso nessa tentativa de apresentação de projeto. A gente imagina que os produtores rurais devam se envolver realmente em relação a isso e que o segmento político possa compreender e levar isso a sério, levar à frente. Sem dúvida. Obrigado por enquanto. O Boi em Pauta faz uma pausa, mas está de volta daqui a pouco para tratar sobre o rastreamento da produção de carne. Voltamos daqui a pouco.